Olá, pessoal. Na aula anterior, eu havia apresentado algumas ideias de funções, mas pelo fato do vídeo ter ficado muito extenso, não deu para apresentar todas que eu queria. E eu não me despedi também por esse fator. Eu tinha feito até uma parte, mas vi que ia ficar muito extenso, então eu acordei. Queiram me perdoar. Bom, mas vamos continuar com as definições. As definições que eu vou apresentar aqui, exceto a ideia de função inversa, foram todas apresentadas por Euler no seu livro, Introdução à Análise dos Infinitésimos. Bom, uma das primeiras definições que Euler apresenta é a ideia de função algébrica e função transcendente. O que é uma função algébrica? Uma função algébrica se diz a função cuja operação realizada no argumento, ou seja, na variável dependente, sejam algébricas. Isto é, que entram apenas a soma, a diferença, produto, quociente, potências e raízes. Essa ideia de função algébrica e função transcendente, elas estão relacionadas com a operação realizada na variável. Observem esse exemplo. X ao quadrado mais 4x menos x elevado à raiz de 3 mais 1 sobre x ao cubo igual a y. Aqui nessa função, o que a gente olha? Que há uma soma realizada na variável, ou eu poderia ter essa ideia de soma, entraria nessa ideia aqui. Uma soma sendo realizada na variável. Aqui nós temos, e a ideia de diferença também se entra nesse caso. Aqui nós temos elevação da potência, x ao quadrado, x elevado à raiz de 3, 1 sobre x ao cubo, que é a mesma coisa que x elevado a menos 3, e extração das raízes. E essas são operações que chamamos de operações algébricas. As transcendentes são aquelas que entram exponencial, logaritmo, trigonométrica e etc. Entendido o que são as funções algébricas? Essas funções se dividem em duas categorias principais: funções algébricas racionais e funções algébricas irracionais. As funções algébricas racionais são aquelas em que o expoente ao qual se eleva a variável, expoente ao qual se eleva a variável é inteiro. Por exemplo, y igual a x ao cubo. Y igual a x a menos 2. São todos expoentes que pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então, elas são chamadas de funções algébricas racionais. As racionais se dividem em duas categorias: racionais inteiras e racionais fracionárias. As racionais inteiras são aquelas em que o expoente é natural. E as fracionárias, o expoente é inteiro negativo. Natural é zero, tá? Mas a gente não consideraria o zero. Entra o zero aqui, mas não teria essa ideia de zero, porque se a variável tivesse elevado a zero, aí seria uma função constante.
vou explicar o que é função constante mais para frente. Inteiras, por quê? Porque ao elevar o expoente a um número natural, a variável se encontraria no numerador da fração. Por exemplo, essa função, y igual a x ao cubo, o x ao cubo se encontra no numerador da minha fração. Ou x igual a x elevado a m sobre a, para m pertencente aos naturais. Pessoal, perdão, às vezes eu esqueço que eu tenho que levantar a folha para vocês enxergarem. Mas o primeiro exemplo que eu dei, que é pegando esse exemplo aqui, y igual a x ao cubo, se encontra o x ao cubo no numerador da minha fração. E outro exemplo é este daqui. Para m pertencente aos naturais, x elevado a m está no numerador dessa fração. Então, essas são chamadas funções algébricas racionais inteiras. E as fracionárias, o expoente tem que ser um natural negativo, porque a variável, nesse caso, se encontraria no denominador da função, justamente pela regra da potência. A elevado a menos m é igual a 1 sobre a elevado a m. Entenderam? Y igual a x a menos 2 é a mesma coisa que y igual a 1 sobre x ao quadrado. E este é o denominador dessa fração. Y igual a vezes x elevado a menos m é a sobre x a menos m. A m, perdão. Sobre x elevado a m. Tudo bem? Bom, apresentamos essas ideias de funções algébricas racionais e as funções algébricas, como eu falei, são divididas em duas categorias principais. Essas são as racionais, que são divididas em outras duas categorias, e temos as algébricas irracionais. As funções algébricas irracionais são aquelas em que o expoente ao qual se eleva a variável pertence ao conjunto dos racionais. Por quê? Se tivermos a função y igual a x elevado a 1 sobre m, isso é a mesma coisa que y elevado à raiz de índice m de x. Então, a ideia das funções algébricas irracionais é que a operação que está sendo realizada na variável é a extração das raízes. E como toda raiz pode ser escrita como uma potência de expoente racional, então definimos desta forma. E como algumas quantidades irracionais podem ser expressas pela extração das raízes, por exemplo, raiz de 2, que é um número irracional, logo chamamos essas funções algébricas de irracionais. Tudo bem? Alguns geômetras, como Euler afirma, alguns geômetras chamam, quando os expoentes são irracionais, mais especificamente quando os expoentes em que a variável está sendo elevada são raízes, são extração de raízes, por exemplo, y igual
y elevado à raiz de 3, eles chamam de funções intercendentes. Mas isso não se usa, até porque a palavra intercendente nem existe na língua portuguesa. Tudo bem? Não sei quem inventou essa palavra. Pelo menos na língua portuguesa, esse vocábulo não existe e nós não utilizamos. E este caso não se entraria no caso de uma função algébrica. Alguns admitiam que este caso de funções intercendentes não entrariam como funções algébricas. Outros já adotam e é muito conveniente adotar como função algébrica sim, até porque a definição que Euler apresentou nos mostra isso. Tudo bem? Bom, eu falei sobre essas subcategorias das funções algébricas. Vamos definir as funções transcendentes. Funções transcendentes são aquelas em que as operações realizadas nas variáveis independentes são logaritmação, exponenciação e trigonométricas e etc. Essas são as funções transcendentes. Por exemplo, y igual a seno de x, é uma função transcendente. Z igual a log de xy, uma função transcendente. E talvez pode surgir uma dúvida se essa função u igual a x mais a elevado a x pela definição é uma função transcendente, se essa função x mais a elevado a x seria uma função algébrica ou transcendente. É uma função transcendente, tá? Embora seja x mais alguma coisa, esse alguma coisa é uma outra função e essa função é uma função transcendente. Logo, ao todo, essa função u se caracteriza como uma função transcendente. Tudo bem? Bom, essas definições são quanto à operação realizada na variável independente, no argumento. E quanto à forma como é dada a expressão, não a operação, mas como a variável dependente aparece na função. Aí nós dividimos em duas categorias, funções explícitas e funções implícitas. Bom, pessoal, as funções explícitas são aquelas em que a variável dependente está igualada à dita função. A grosso modo, podemos dizer que a função explícita é aquela que a variável dependente está isolada num único membro da função, sem estar combinada com outras quantidades constantes, nem multiplicada por outras quantidades diferentes de 1. Por exemplo, a função y igual a seno de x, função y igual a log de x mais b, função y igual a x mais b. Todas essas funções têm a variável dependente igualada à função. Tudo bem? Já a função implícita é aquela que a variável dependente se encontra operada por outras quantidades constantes, podendo ser escrita na forma
f de x, y e etc. igual a zero. Já vou explicar o que quer dizer essa notação. De sorte que, para transformá-la numa função explícita, é necessário que se resolva a equação em dependência da variável dependente. Bom, o que isso quer dizer? Imagine que a gente tem uma função f de variável dependente y e de argumento x. Ela pode ser escrita numa função f de x e y igual a zero. O que quer dizer isso aqui? Que ela pode ser escrita por meio de uma equação na qual a variável dependente se encontra junto no mesmo membro que a variável independente. Por exemplo, a função implícita x ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Ora, quem já estudou geometria analítica vai reconhecer que esta equação é a equação de uma circunferência de centro na origem raio R. Ou que eu posso escrevê-la dessa forma. Percebam que aqui a variável dependente se encontra no mesmo membro que o argumento e que ela pode ser escrita de uma forma que esteja igualada a zero. Ou ainda eu posso vir a ter uma função na forma y ao quadrado igual a x. Por mais que ela não se encontre no mesmo membro, ela está combinada com outras, ela está sendo operada por outras quantidades constantes. Que eu posso, certamente, vir a escrever na forma y ao quadrado menos x igual a zero. Então, essas duas formas são chamadas funções implícitas, porque para tornar ambas as equações uma função explícita, é necessário que eu resolva a dita equação em dependência da variável dependente. O que seria isso? Da mesma forma que eu resolvo uma equação, isolando a incógnita em um único membro, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tratar a variável dependente como incógnita. De modo que, dessa equação aqui, eu tiro que y ao quadrado é igual a x. Extraindo a raiz dos dois lados, eu vou ter módulo de y igual a raiz de x, que me dá que y é igual a mais ou menos raiz de x. Esta equação me dá que y ao quadrado é igual a r ao quadrado menos x ao quadrado, de onde sai que y é igual a mais ou menos raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Ainda não é uma função. Por que ainda não posso considerar uma função? As duas expressões. Porque, pela definição, eu não posso ter um argumento se relacionando com dois valores da variável dependente. Entra numa questão que eu não expliquei na aula passada, na definição de função, que eu estava esperando para explicar nessa aula. Aqui na definição, o que fala? Querendo uma relação de dependência e de sorte que somente um único valor, era para ter escrito um único mais um valor só, das variáveis dependentes se relacionam com um único das independentes. Não, realmente aqui a palavra um único não encaixaria. Somente um valor das variáveis dependentes se relacionarão com um único valor das independentes. Ora, esta equação foi reescrita desta forma. Eu só isolei
o valor das que expressa as ordenadas num único membro, mas é a mesma equação, de modo que a curva será uma circunferência de centro na origem e raio R. Ora, desta expressão, eu vou tirar aqui um único valor para as abscissas, vão ter dois valores para a ordenada. Esta ordenada correspondente à raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado, e esta ordenada correspondente a y igual a menos raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. E a definição não permite isso. Tudo bem? Esta equação é de uma parábola, de modo que eu a reescrevi desta forma. Então eu vou ter que essa curva será uma parábola desta forma. Um valor das ordenadas correspondente a y igual a raiz de x e um valor das ordenadas correspondente a y igual a menos raiz de x. Ambos correspondendo a um único valor das abscissas. E a definição de função não permite isso. Então, como que eu vou transformá-las numa função explícita? Justamente dividindo-a em duas outras equações. Y igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Y igual a menos raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. E nesta daqui, y igual a raiz de x e y igual a menos raiz de x. Porque por esta forma, o gráfico da minha função não será dessa forma. Para este caso, eu vou ter apenas a semicircunferência. A semicircunferência voltada para cima do eixo das abscissas, porque os valores da ordenada são apenas positivos. E para este caso, a semicircunferência voltada para baixo das abscissas, correspondendo aos valores negativos da ordenada. E o mesmo caso para a parábola. Eu vou ter apenas um ramo y ao quadrado igual a raiz de x, y igual a raiz de x, perdão, e este ramo y igual a menos raiz de x. Aí, essas sim são as funções explícitas. Mas claro que ambas surgiram a partir da resolução desta equação. Então, nós dizemos que a equação chama-se função implícita de x e y. De modo que, para transformá-la na função explícita, ou seja, de fato, uma função, é necessário que eu resolva a equação a depender da variável dependente. Tudo bem? Acerca da definição, talvez pode ter surgido alguma dúvida. Eu posso vir a ter um valor da variável dependente se relacionando com muitos do argumento. Como, por exemplo, é o caso da função constante. Tudo bem? Essa função constante tem por gráfico uma reta paralela
ao eixo das abscissas. Ou seja, vários valores do argumento se relacionando com um único valor da variável dependente. Esta expressão eu posso escrevê-la, obviamente, desta forma: c vezes x elevado a zero. E como todo valor elevado a zero é igual a 1, então eu vou ter uma função constante. E sim, todo valor elevado a zero é igual a 1, incluindo o zero. Essa é uma questão importante. Ao longo do estudo das teorias das funções, é muito conveniente tratar valores como sendo 0 elevado a zero igual a 1, para casos em que há um 0 elevado a zero como sendo igual a 1. Bom, quando a gente for estudar o limite, a gente vai ver que o limite da função x elevado a x para quando x tende a zero é igual a 1. E outro fator que eu acabei de falar foi a conveniência. É conveniente adotar 0 elevado a zero igual a 1? Em muitos casos. Da mesma forma como adotamos 0 fatorial igual a 0, 0 fatorial igual a 1, para que haja permutações, aqui adotamos 0 elevado a zero igual a 1, para que... como que eu vou explicar? O gráfico se associe à função. Quando a gente vai estudar uma função polinomial, qual que é a definição de função polinomial? Toda função polinomial é uma função algébrica que pode ser escrita na forma: um termo a1, x elevado a m, mais a2, x a m menos 1, mais, até que eu chego num valor a m, x elevado a zero. Esse valor pode ser uma constante ômega. E adotando o 0 elevado a zero como sendo igual a 1, eu vou ter uma grande vantagem. Quando eu deduzo a equação da parábola na geometria analítica, eu vou obter uma equação na forma y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Esta é a equação da parábola, cuja reta diretriz é uma reta paralela ao eixo das abscissas e, consequentemente, o focus acima dessa reta. Então, eu vou ter uma parábola que, se A for positiva, eu vou ter uma parábola de concavidade para cima e A negativa uma parábola de concavidade para baixo. Então, eu vou associar a curva à função. Se eu falar que m é igual a 2, então eu vou ter o termo a1 x ao quadrado mais a2 x mais o próximo termo que viria m menos 2. M menos 2, sendo m igual a 2 é 0, então eu teria um termo a3. Mas se eu não considerasse 0 elevado a zero como sendo 1, hora que eu associasse essa curva, ela teria o quê? Ela não estaria definida no ponto C. E nós sabemos que a parábola, sim, está definida no ponto C. Então, é muito conveniente tratar o 0 elevado a zero igual a 1, da mesma forma que é muito conveniente tratar 0 fatorial igual a 1. Inclusive, quando a gente coloca na calculadora, 0 elevado a zero é igual a 1. Tudo bem? Bom, ficou clara essa ideia de função implícita? Esta equação é chamada de função implícita de x, de y. Não, função implícita de x. Y está em função implícita de x. Porque eu posso vir a determinar uma, duas ou mais funções a depender da resolução
da dita equação. Tudo bem? Então são chamadas de funções implícitas. Porque há uma função oculta ali. Outra definição que Euler dá em seu livro é a respeito do que são funções pares e funções ímpares. Eu espero que eu não esteja esquecendo de falar nada. Essa função aqui, essa função constante, também pode ser chamada de função aparente. E toda função que não é constante é chamada de função verdadeira. Tudo bem? Função constante ou aparente. Ok? Bom, e Euler define quanto à correspondência de x e y. Aqui, Euler define acerca da operação realizada na variável independente. Aqui, Euler define como a forma como a variável dependente está expressa na expressão. E quanto à relação dos valores da variável independente com a variável dependente, nós podemos distinguir em duas categorias, funções pares e funções ímpares. Claro que nem toda função será nem par nem ímpar. Uma função não é obrigada nem ser nem par nem ímpar, mas há funções que são pares e há funções que são ímpares. O que são as funções pares? Eu já desenhei as figuras que eu vou utilizar para as funções pares. Essa daqui é y igual a cosseno de x. Definição 10. Função par é aquela que possuirá um mesmo valor para a variável dependente, para dois para dois valores. Só um minuto. Para dois valores inversamente aritméticos das variáveis independentes. Eu acabei colocando 2 ali por associar mais valores de outras variáveis, não apenas uma variável independente, mas mais variáveis independentes. Mas cada variável independente só poderá ter 2 valores, um positivo e um negativo. 2 valores, vocês entenderam quando eu falei 2 valores, ou eu vou ter 3, ou vou ter o menos 3. Ou eu vou ter o 2, ou vou ter o menos 2. Não vou ter mais além disso. Claro que a gente está considerando aqui uma função de R em R. Porque não é o nosso foco estudarmos agora, pelo menos, funções complexas. Entendeu? Vale ressaltar que todas essas definições, a gente está dando um foco de funções de R em R. Que eu já expliquei o que são no vídeo anterior. Então, função par é isso. Um exemplo, claro, é a função y igual a x ao quadrado. Quando x for 3, o y será 9. Quando x for menos 3, o y também será 9. Então, o que quer dizer? Possuirá o mesmo valor para a variável dependente para 2 valores inversamente aritméticos. Eu que gosto de chamar de inverso aritmético. Umas pessoas chamam de oposto.
e outras chamam de inverso aditivo. Eu gosto de chamar de inverso aritmético. Por associar inverso geométrico a uma progressão geométrica, em que entra fatores multiplicativos, e inverso aritmético porque entra na ideia da progressão aritmética, que é uma coisa que entra soma e não produto. Então eu falo que esse valor é o inverso aritmético desse. Mas não tem nada errado falar em oposto ou inverso aditivo. Chame da forma como você preferir. Uma dessas três formas como preferir. Dois valores inversamente aritméticos para as variáveis dependentes. Entenderam? Então, para x igual a 3, y igual a 9, x menos 3, um inverso aritmético do outro, o mesmo valor de y. E daqui se conclui que a função será simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Claro que essa definição pode se expandir para funções de uma variável, de muitas variáveis independentes, a uma variável dependente. Aí a mesma ideia se aplica. Para quando o valor de y for inverso aritmético de outro, e o valor de x inverso aritmético de outro, corresponderem ao mesmo valor de z, então a função será uma função par. Tudo bem? E um outro exemplo, a mesma ideia se aplica à função y igual a cosseno de x. Ela é uma curva periódica e simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Como que sabemos isso? Bom, esse gráfico pode ser construído através da ideia da circunferência, a partir da definição de cosseno na circunferência. Cosseno, distância do centro ao pé do seno, como Franquet define em seu livro. Curso completo de matemáticas puras, o primeiro tomo, na parte de geometria analítica. Franquet define dessa forma o cosseno. E nós adotamos o sentido anti-horário aqui a partir de 0 graus ou 0 radianos. Esse sentido anti-horário como sendo positivo e esse sentido como sendo negativo. E se esse arco medir x e esse aqui medir menos x, o cosseno será o mesmo. Então, para dois valores de abscissa, uma inverso aritmético de outra, teremos o mesmo valor para o cosseno. Então, é uma função par. Perdão. Nesse caso aqui das funções implícitas, acabei de lembrar. Talvez tenha ficado alguma dúvida. Agora que eu lembrei, gente, eu tenho esse problema, eu sou meio esquecido. 1 sobre y igual a x, por exemplo. É uma função explícita ou uma função implícita? É uma função implícita. Aqui eu estou fazendo o inverso da variável dependente igual à expressão. Eu não quero o inverso. Eu quero a variável dependente igual à expressão. Então, elevando a menos 1 dos dois lados, dá que y é 1 sobre x. Esta, sim, é uma função explícita. Tudo bem? Só para caso tenha ficado alguma dúvida. Vamos voltar aqui para as funções pares. Compreendida essa ideia? Toda parábola é uma função par? Não. A parábola ax ao quadrado mais bx não é uma função nem par e nem vai ser a função ímpar que eu vou definir. Nossa, isso aqui vai ficar assim. Esse gráfico vai ter, se b maior que 0,
Então ele vai ser assim, considerando A maior que zero. E se B for menor que zero para A maior que zero, então ele será assim. Porque o que é o coeficiente B na função quadrática? O coeficiente B, ele é a taxa de variação da reta tangente ao ponto C. Nesse caso aqui eu poderia colocar um mais C, porque por causa do desenho que eu fiz, o valor de C ele é diferente de zero. Então, o que seria aqui? Deixa eu tentar desenhar mais para cá. Aqui o valor de C, a parábola passando por esse ponto, a reta tangente ao ponto C, e o coeficiente B seria a taxa de variação. Como toda reta pode ser escrita por y igual a x mais b, o B, coeficiente linear, é o ponto que a reta concorre ao eixo das ordenadas. Esse ponto é o C. E esse coeficiente A é a taxa de variação, que eu posso chamar de coeficiente angular na geometria analítica, caso os eixos sejam ortogonais. Caso os eixos sejam oblíquos, também não posso chamar. Mas na teoria das funções eu só chamo o coeficiente A de taxa de variação, e ele é o coeficiente B da parábola. Isso tudo nós vamos falar quando a gente chegar na ideia de derivada, que essa ideia vai surgir a partir da ideia da derivada. Quem já estudou a derivada, já tem uma noção da interpretação geométrica da derivada, já está entendendo isso aqui. O comecinho da ideia de derivada já está entendendo isso aqui. Quem ainda não estudou, não se preocupe, nós vamos ver isso. Tá? Então, a parábola vai ter um deslocamento para cá. Ora, tendo um deslocamento para um dos lados, deslocamento horizontal, o valor, por exemplo, se aqui fosse 2, e aqui menos 2, aqui 2, não teriam ordenadas iguais. Portanto, é uma parábola, mas não é uma função par. Tudo bem? O mesmo aconteceria com a cosseno de x, se ela sofresse um deslocamento na horizontal. Ficou clara essa ideia? Então, essas são as funções pares. As funções ímpares, elas têm a mesma ideia das funções pares, com a diferença de que, na função par, o valor da variável dependente se mantém igual. Na função ímpar, o valor da variável dependente será o inverso aritmético, serão um inverso aritmético do outro, se os valores do argumento forem um inverso aritmético do outro. Então, uma função ímpar é aquela que, para dois valores inversamente aritméticos do argumento, serão inversamente aritméticos os valores da função. Por exemplo, a função y igual a x ao cubo. Para x igual a 3, y é igual a 27. E para x igual a menos 3, y é igual a menos 27. Sendo os valores do argumento um inverso aritmético do outro,
está sendo o valor da função um inverso aritmético do outro. Bom, outra diferença que as funções pares e as funções ímpares terão é quanto ao deslocamento da curva na vertical. Todas as funções pares podem sofrer um deslocamento na vertical da curva. Não pode sofrer um deslocamento horizontal, mas no vertical podem. Por quê? Bom, o que seria o deslocamento na vertical? Quando a gente toma uma função y, a variável x vai ter uma expressão, uma operação sendo realizada nela, e somamos ou diminuímos uma constante que eu vou chamar de c. Quando fazemos x igual a zero, essa função ou vai me dar zero, ou vai me dar um valor já determinado, um valor A. E se eu somar mais c, então eu vou ter um deslocamento do meu gráfico, tantas unidades quanto forem determinadas por c. Por exemplo, y igual a cosseno de x mais b. Esse, como já foi mostrado aqui em cima, é o gráfico da cosseno de x. Quando eu faço cosseno de x, quando eu faço x igual a zero, cosseno de x é igual a 1. Então, o valor de y no fim vai ser 1 mais b. Ou seja, vai sofrer um deslocamento para cima tantas unidades quanto for b. Tudo bem? As funções pares garantem que o gráfico tenha esse deslocamento na vertical. As funções ímpares não. Por exemplo, se a gente tomar a função y igual a x ao quadrado mais a, se eu fizer x igual a b, isso implica que y é igual a b ao quadrado mais a. Se eu fizer x igual a menos b ao quadrado é a mesma coisa que b ao quadrado pela regra dos sinais. Então, isso continua sendo b ao quadrado mais a. Os valores da variável dependente, da variável independente, um sendo inverso aritmético do outro, e os valores da dependente sendo iguais, característica de uma função par. Já na função ímpar, não. Se eu tomar a função y igual a x ao cubo mais 3, quando eu fizer x ao cubo igual a 3, quando eu fizer x igual a 3, x ao cubo vai ser 27. Então, isso implica que para x igual a 3, y é igual a 30. Se eu fizer x igual a menos 3 ao cubo dá menos 27. E menos 27 mais 3 dá menos 24. Então, y igual a x ao cubo mais 3. Y igual a menos 24. Para x igual a menos 3. Os valores da independente sendo um inverso aritmético do outro, mas os da dependente não sendo um inverso aritmético do outro. Então, esta função não é uma função ímpar. Portanto, a função ímpar ela não admite esse deslocamento para cima por conta da própria regra de sinal. Tudo bem? E um comentário do porquê que chamam funções pares e funções ímpares. Bom, a princípio, se tomarmos uma função y igual a x elevado a m, fazendo m par, pela regra dos sinais, independente do valor de x que eu tiver aqui, seja ele um positivo e o mesmo valor negativo, então o valor de y continua sendo o mesmo. Porque menos com menos, mais. E se essa quantidade sempre for par, logo menos com menos, vezes menos com menos, vezes menos com menos, e isso sempre será positivo.
Tudo bem? Já se m for ímpar, eu vou ter menos com menos, mais esse menos com menos vezes menos. Então vai ficar menos vezes menos. Vai dar menos. Então vai ser um número da variável dependente inverso aritmético um do outro. Tudo bem? Entenderam essa ideia? Do porquê que chama par e ímpar? E, claro, a partir dessa ideia, generalizaram o nome para todas as funções que possuíam essa característica. Tudo bem? Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu irei responder. E na próxima aula, para encerrar a teoria das funções, eu vou falar a respeito de funções compostas e funções inversas. E vou dar uma recapitulada na ideia de função genitora que eu tinha falado. Tudo bem? Até lá!